a obra do pecado contra nós, a obra de Deus por nós, a obra de Deus em nós e a obra de Deus por nosso intermédio. É a obra do pecado contra nós. O versículo 2 ao versículo 3 mostra a condição do homem, é desesperadora sem Deus. O diagnóstico que Paulo faz se refere ao homem caído em uma sociedade caída em todos os tempos e em todos os lugares. Paulo diz assim: Ele vos deu vida. Então, quando o texto sagrado diz para nós, Ele vos deu vida, Ele está apresentando o estado em que a pessoa estava. E o estado que a pessoa estava era o estado de quê? Morte. Morte espiritual. Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele estava dizendo qual era a condição do homem. É uma condição caída. Quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele disse: olha, ainda todos caídos e destituídos ou separados da glória de Deus, eu vos dei vida. Mas ele vai dizer quem proporcionou esta vida naqueles que estavam em um estado de mortos. Por isso a obra do pecado contra nós. O pecado não é favorável a nós. O pecado não é favorável à humanidade. O pecado não é favorável àquele que está caindo. Só uma obra firme, uma obra redentora, uma obra justificadora, uma obra tão poderosa da parte de Deus é capaz de tão somente tirar o pecado do homem, onde a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Quando o texto sagrado fala para nós que Ele dá esta vida, o dom gratuito desta vida, através da ação de Cristo que morreu na cruz do Calvário. E Ele diz: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O texto sagrado diz: a obra do pecado contra nós. Olha o que é que o texto diz, irmãos: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Quando ele se refere à igreja, ele está dizendo que ele deu vida à igreja e que a igreja no passado andava outrora segundo o curso deste mundo. E para aqueles que ainda estão no curso deste mundo e que estão mortos espiritualmente, Jesus Cristo, Ele quer dar vida. Jesus Cristo, Ele disse em sua palavra, como falou o nosso amado irmão nesta noite, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, aonde há morte, Jesus, Ele quer dar vida. Ele diz em sua palavra: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está dizendo que o estado em que você se encontra tem solução para você. O estado em que você se encontra como pecador tem perdão dos pecados, tem a graça, tem o favor, tem a misericórdia de Deus abundante na vida daquele que quer receber e sair da sepultura para o trono de glória. A Bíblia Sagrada diz para nós, diz o seguinte para nós no versículo 3: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha que título era dado àqueles que estão sem Jesus. É dado o título de filhos da ira. Por isso que a Bíblia diz: eles eram filhos da ira. Éramos por natureza filhos da ira, diz o texto sagrado, como também os demais. Mas a Bíblia diz: segundo, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos. Por isso que é preciso e necessário pedirmos a Deus que a sua misericórdia estenda-se dia após dia sobre nossa vida, para que os pensamentos maléficos, dardos, inflamados do maligno, eles possam ir embora e prevaleça sobre cada um a vontade do divino, a vontade do eterno, a vontade de Cristo Jesus, a vontade de Deus sobre a vida de cada um e sobre nossas vidas. Porque a Bíblia Sagrada diz para nós que a vontade de Deus é o quê? Que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Quando o texto diz a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, está mostrando que os homens estão o quê?
perdidos. Quando ele fala homem, ele fala o ser humano, independente do sexo. Ele está dizendo que é necessário que essas pessoas, irmãos, tenham vida, porque essas pessoas estão mortas espiritualmente. É preciso ressuscitar, é preciso nascer de novo, como ele assim citou para Nicodemos. O necessário é nascer de novo. Mas ele diz, como pode o homem velho tornar ao ventre de sua mãe? Ele diz, é necessário nascer da água e do Espírito. Então a Bíblia mostra para nós a obra do pecado contra nós. Então a obra do pecado contra nós é vivia no pecado, e outrora estava no pecado, estavam mortos em seus delitos e pecados, vivendo conforme o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e também, irmãos, estavam segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas agora vem a obra de Deus por nós. Qual foi esta obra que Deus realizou por nós? A obra do pecado, ele já estava mostrando que ele era contra nós. Mas agora vem a obra de Deus por nós. E o versículo é de 4 a 9. Ele vai mostrar a obra redentora de Cristo, feita por nós. Nós quem? Pecadores. Feita para quem? Para vocês, pecadores. Feita para quem? Para aqueles que estão fora da presença de Cristo. Diz assim o texto sagrado. Porque quando a gente olha do versículo 1 ao versículo 3, é desesperador para a humanidade. É uma humanidade que anda, como diz a Bíblia Sagrada, como ovelhas que não têm pastor. É como ovelhas que estão desgarradas. Mas você já imaginou você olhar para esse texto e ver essa condição de pecador, ver essa condição de ovelha desgarrada da presença de Deus, e olhar e não ver uma solução? Olhar e não ver um perdão. Olhar e não ver a misericórdia. Olhar e não alcançar a graça. Olhar e ver que você está perdido e não tem solução. Mas é aí onde vem a obra de Deus por nós. Somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor. Salvando das consequências dos nossos pecados, Deus oferece vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados. Observe que Deus oferece vida aos que estão mortos, libertação aos que estão presos, cativos, e perdão aos que estão condenados. Diz o texto sagrado, versículo 4 de Efésios. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. É aqui onde vem a solução para a humanidade. É aqui onde vem a remissão dos pecados. É aqui onde surge a esperança de um povo que estava perdido. É aqui onde surge a esperança de um povo que estava sem rumo, de um povo que estava sem direção, de um povo que estava caído, de um povo que não tinha condições de se levantar. Mas diz assim, mas Deus, sendo rico em sua miséria, por causa do grande amor com que nos amou. Irmãos, a graça só foi manifesta porque Ele nos amou. Nós dizemos, nós declaramos e dizemos que amamos a Deus, mas porque Ele nos amou primeiro, e retribuímos esse amor. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Se Ele não tem nos amado primeiro, como seria a nossa condição? As mesmas que estão contidas nos versículos 1, 2 e 3. Mas a Bíblia diz que Deus, sendo rico em sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele diz no versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O grande amor dele, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente com quem? Com Cristo. Deus só nos deu vida porque Cristo, nosso mediador, entrou na história. Quando eu digo isso, não é diminuindo o poder de Deus, porque nós cremos na trindade da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
entendemos e cremos dessa maneira. Mas o que eu quero dizer é que Cristo, que Deus nos amou e enviou o seu Filho Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens, o intercessor entre Deus e os homens, o perdoador dos pecados entre Deus e os homens, o misericordioso entre Deus e os homens, para que pudéssemos alcançar a salvação. Se o Cordeiro de Deus não entra na história, se o véu do templo não se rasga de alto a baixo, se os nossos pecados não fossem perdoados, se o sangue de Cristo não nos purificássemos dos nossos pecados, nós estaríamos perdidos. Continuaríamos no mesmo estado e condição em que vivíamos, desobedientes, filhos da ira, pecados, destituídos da glória de Deus em nossos próprios delitos e pecados. Só Ele foi capaz de pagar. Só Ele é capaz de pagar nesta noite para aqueles que ainda não receberam Jesus. Só Ele é capaz de trazer vida e libertação para você, porque Ele é o sumo sacerdote. Ele foi oferecido. Eis quando diz a Bíblia Sagrada: eis o Cordeiro de Deus que tira. Dízimo não tira pecado, oferta não tira pecado, prata e ouro não tira pecado, nada é capaz de tirar pecado, devoção não tira pecado, religiosidade não tira pecado, estar sentado no culto não tira pecado, vir para a igreja não tira pecado. Só quem tira pecado é o Cordeiro que foi morto para isso, para tirar o pecado. Por isso que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira. O pecado só é tirado de uma única maneira: quando existe o que? O arrependimento. Aí ele diz: pela graça sois salvo. Ele está dizendo: ei, você tinha condições? Não. Você tem como pagar essa dívida? Não. Aí ele diz: o favor imerecido que é a graça, pela graça sois, e juntamente, o versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele estava dizendo: você estava morto, mas eu ressuscitei você. Eu ressuscitei a sua história. Eu ressuscitei a sua condição. Eu ressuscitei a sua casa. Eu ressuscitei você do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da presença. Nem se apresentar na presença de Deus poderíamos, porque o nosso fardo pesado não nos deixava se apresentar. Aí ele pega o que está morto, pega aquele que está em delito, pega aquele que estava na iniquidade, pega aquele que estava no pecado e agora apresenta ele nas mansões celestiais. Ele muda a história, como sempre tem mudado a história de pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Como ele diz em sua palavra: quem crê, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas quem crê em mim será salvo. Quando a palavra diz quem crê em mim será salvo, ele está dizendo: olha, irmãos, ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Você estava, como diz a Bíblia, na sarjeta do pecado, nas ruas, jogado, destituído, perdido da presença de Deus. E ele agora purifica você, santifica você, perdoa os seus pecados e vai apresentar você nos lugares celestiais. Mas ele diz: nos lugares celestiais em Cristo. Cristo é a porta. Ele diz que Ele é a porta. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o sal da terra. Ele é a água viva. E por isso nos torna puro, para que possamos entrar nos lugares celestiais. Aí ele diz no versículo 7: para mostrar nos séculos vindouros que vão vir a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Ele remete mais uma vez: em Cristo. Ele está dizendo que só pode haver vida se Cristo Jesus estiver presente. A viúva de Naim vinha carregando seu filho para o sepultamento. Jesus vinha? Não, ainda não. O menino tinha vida? Não. Quando encontrou Jesus, ele teve vida. Lázaro foi morto, sepultado, e Jesus ainda não tinha ido lá ainda de novo. Teve vida? Não. Só houve vida quando Jesus entrou naquela casa, mas que ele chegou, que estava morto, e que ele mandou Lázaro sair para fora. A filha de Jairo, ela estava morta, ela estava sem vida, e ela só recebeu a vida quando Jesus chegou na casa.
Entre outros, que a Bíblia nos revela, que nos mostra os milagres, os prodígios de Deus, os sinais e as maravilhas, mostram que quando Jesus chega, é como aquele hino que diz, ainda tem vida aí? Porque se não tiver, vai ter. Ainda há vida aí? Ele diz, se não houver, chegou a vida. Se não tiver, chegou a ressurreição. Se não tiver, chegou a purificação. Se não tiver, tem vida. Jesus está chegando. Por isso que quando falava que Jesus vinha, o povo se alvoroçava, porque sabia que com Jesus vinha muita coisa. Com Jesus vinha quando ele olhou para aquele paralítico que foi citado nesta noite na leitura devocional, e diz o texto sagrado que ele olha para o paralítico e diz, filho, perdoados estão os teus pecados. Aí o povo olha, mas ele não era paralítico? Ele tinha que chegar para perdoar os pecados, para que ele pudesse se levantar. Quando ele diz, Jesus vai passando aí, o cego grita. Quando diz, Jesus vai passando aí, alguém tocou na orla do seu vestido. Vai tendo mudança, vai tendo não somente transformação, vai tendo perdão dos pecados. E ele diz assim na sua palavra, por que ele nos salvou? Ele nos salvou com o propósito de sermos membros da igreja. Ele nos salvou para servir a Ele. Ele nos salvou para a gente permanecer na presença, sim, mas a Bíblia diz que para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ele quer dizer o seguinte, olha meu irmão, a graça é um favor imerecido, amém ou misericórdia? Amém. E ele diz assim, olha, o meu favor que eu fiz na cruz por mim e por você, que não merecia, ele disse, eu tenho um propósito de apresentar. Ele quis dizer no versículo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. É quando ele chega no trono de glória, que diz a Bíblia Sagrada, que ele vai dizer assim, olha o que é que a minha graça alcançou. Olha o que é que a minha graça trouxe. Olha que riqueza a minha graça trouxe. Olha só, o que é que ele quer dizer? Aí ele diz o que está escrito nos evangelhos. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Ele disse, olha, eu preparei para o meu reino um povo que eu alcancei com a minha graça. Ele quer apresentar no futuro aquilo que foi alcançado com a graça dele. A igreja gloriosa, o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, um povo que agora está servindo a Deus, um povo que diz a Bíblia Sagrada que é zeloso, que é especial e que é um povo de boas obras. Especial, porque Ele nos tornou especial, porque Ele nos resgatou, Ele tirou a condição, Ele não olhou qual era o pecado, Ele disse que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele pergunta para aquela mulher, mulher, aonde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno, porque Jesus não veio para condenar, mas Ele veio para salvar. Ele diz em sua palavra, quem comigo não junta, espalha. Às vezes, a gente quer espalhar por pouca coisa. Às vezes, nós queremos espalhar por palavras. Às vezes, queremos espalhar por dureza. Às vezes, queremos espalhar por religiosidade. Às vezes queremos espalhar por dureza de coração, às vezes queremos espalhar por doutrinas que não são bíblicas, e às vezes espalhamos, afastamos as pessoas, espalhamos, mas ele disse, quem comigo não junta? Porque às vezes nós julgamos, porque às vezes nós condenamos, porque às vezes somos bons juízes, e não queremos ser advogado. E observe que para ser juiz precisa primeiro ser o quê? Você já viu algum juiz sem ter sido advogado? Pode acontecer de algum juiz não ser advogado? Há possibilidades disso? Porque se ele fosse só juiz, ele andava com a só medida, a de julgar, a de condenar. Mas se ele não tivesse passado pelo mérito de ser advogado, quando ele passa pelo mérito de ser advogado e passa a ser juiz, ele é ponderador. Ele sabe julgar, sabe defender, sabe perdoar e sabe ser justo. Por isso que Jesus diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vós tem por pai, por advogado, o Filho de Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Israel tem casa, tem ovelha perdida, Jesus veio buscar. E nós não podemos ser, irmãos,
empecilhos para aqueles que vêm. Nós não podemos ser multidão. Nós não podemos ser, irmãos, aquilo que trava ou impede alguém de vir. Nós não podemos ser aquele povo que tão somente, irmãos, fechou a porta, a casa, a multidão que não deixou que aquele paralítico entrasse. Por isso que o paralítico desceu. Nós não podemos ser aquela multidão que aperta aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e que não deixava tão somente chegar perto de Jesus. Nós não podemos ser aquela multidão que mandava que o cego se calasse, mas nós temos que deixar que o cego grite dizendo: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, porque as pessoas precisam de compaixão, de perdão de pecado, de remissão de pecado, de graça de Deus, de serem perdoados, abençoados e apresentados em outrora na mansão celestial. Nós não fomos comprados, lavados com o sangue do Cordeiro para ficarmos na igreja. Nós somos lavados e comprados no sangue do Cordeiro para ser apresentado a Deus como um povo especial, zeloso e de boas obras. Deus, Ele tem um propósito: apresentar o seu povo. Se Ele não tivesse um propósito para apresentar o seu povo, Ele não tinha colocado o nome de ninguém no livro da vida. Mas a Bíblia diz que o livro vai se abrir e vai trazer as almas na presença de Cristo. Quem? Só um, que está escrito lá em Coríntios, que proclama, que grita, que esclarece, que diz em todos os lugares, que bradou a voz em todos os lugares, dizendo: ó aguilhão da morte, aonde está o teu poder? Só Ele. Você tem poder sobre a morte? Mas teve um que teve. Por isso que ele bradou e disse. Por isso que quando procuraram, não encontraram, porque ele disse: não está aqui, mas ressuscitou. Tem poder sobre a morte, porque os que o crucificaram ficaram olhando e viram ele sendo ressuscitado e viram subindo aos céus. Só não viu quem não quis, mas aconteceu de fato e de verdade, e assim nós o cremos. Por isso que ele diz, irmãos: pois somos feituras dele criados, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A salvação é a nova criação de Deus. Não criamos a nós mesmos, não produzimos vidas em nós mesmos. A salvação é uma obra exclusiva de Deus, por nós e em nós. Não é de pastor, não é de padre, não é de dirigente, não é do homem, não é da obra, não vem de nós, vem do céu, emana do céu para aqueles que estão na terra. Apenas só se arrepender. É arrepender e receber a salvação, a graça. A Bíblia diz para nós: a obra de Deus por nosso intermédio, criados em Cristo para boas obras, previamente preparados por Deus para que andássemos nela. Não fomos salvos pelas obras, mas para as boas obras.